Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos. Hora de fechar o domingo com uma análise dos principais acontecimentos da semana. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos, e também pela TV Jovem Pan. Boa noite, Fabiana Barroso. Tudo bem? Boa noite, Silvio. Boa noite, Alan. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí na audiência. A Fabi já anunciou todo mundo. Boa noite, Alan Gani. Boa noite, Silvio. Boa noite, Fabi. E boa noite, Paulo Figueiredo. É isso, Paulo Figueiredo aqui, ó, a uma tela de distância direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Paulo? Por aqui tudo bem, é um prazer estar com vocês mais uma vez nessa noite de domingo. É isso, e eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube. A sua inscrição é muito importante para que esse nosso debate, sempre em defesa da liberdade, mostrando os fatos como eles são, chegue a mais pessoas. Também convido a seguir os nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Getter e Instagram. Ali é @P62 Minutos. Tem sempre conteúdo extra, os melhores momentos, às vezes uma foto divertida. E, é claro, a sua participação vai ser registrada nos 2 minutos finais do programa de hoje. Dito isso, vamos para o primeiro tema do programa de hoje. Qual é o limite, se é que ele existe no Brasil, para a separação dos poderes da República? O ativismo político do judiciário nas cortes superiores extrapola qualquer limite. Pior, agora interfere no processo eleitoral. O Brasil é o país onde magistrados legislam, eles decidem o que pode e não pode fazer, dizer, questionar. E quem não cumprir é preso, multado e censurado. Vou começar então a nossa rodada pela Fabi. Olha, realmente está preocupante. Várias decisões que nós tivemos, dá para citar aqui a cassação do deputado Francisquini, uma das primeiras. Recentemente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, ele falou belíssimamente durante 3 ou 4 páginas da decisão sobre liberdade de expressão. Só que aí ele não coaduna, né, o que é liberdade de expressão, que ele explanou muito bem, com os fatos narrados ali numa petição trazida pelo PT, Partido dos Trabalhadores. E aí também ele faz coisas assim de censura prévia, eu penso isso, quando ele acaba multando ou pleiteando multas, falando coisas até pesadas sobre as eleições, porque essa decisão foi pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele coloca o que eu acho muito preocupante, ele proíbe 16 perfis de posts futuros. Então, ou seja, nem vamos pensar no estado normal das coisas, nem que as pessoas quisessem ali pedir desculpa, né, por um post errado que fez, não conseguiriam. Então, o que a gente vê é um excesso de judicialização e competência muito concentrada na mão de poucos. E por falar de Alexandre de Moraes, ele trabalha em 2 tribunais, então a gente vai ouvir esse nome com muita frequência nos próximos meses, infelizmente, nesse sentido. Vamos, ele assume, inclusive agora, daqui a poucas semanas, a presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, essa jabuticaba brasileira. O TSE, Justiça Eleitoral, é coisa nossa. Alan, tem algo que me chama a atenção, diante de tudo isso que a Fabi brilhantemente analisou, que é o seguinte: a moeda, a bola, só cai de um lado. Claramente há um cerco aos conservadores, à direita, porque, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, ele é chamado de fascista, nazista, os seus apoiadores, inclusive, genocida. Mas não se pode dizer sobre o outro adversário dele, o candidato Lula, do PT, não se pode falar o que o Lula é, não se pode falar do que o Lula foi condenado mais. Não se pode falar nem de uma ligação, suposta ligação do PT com o PCC, homologada, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você não pode mais falar sobre fontes primárias. O que dizer, então, de opiniões? E esse ativismo judicial, esse avanço do Supremo contra conservadores, não é de hoje. Vamos lembrar que o Supremo, ele anulou a Operação Lava Jato, ele soltou o Lula. Ministros do Supremo foram ao Congresso Nacional fazer lobby contra a aprovação do voto impresso. Ministros do Supremo participam de eventos no exterior de como tirar
um presidente da República antidemocrático. Peraí, você imagine um Supremo da Corte Americana fazendo algo do tipo, Silvio? Ministros do Supremo já estão com seus programas agendados para participar de um evento em Nova York, se eu não me engano, em novembro, para a nova economia com um novo presidente. Quer dizer, eles sabem já de alguma coisa, quem vai ser o novo presidente? E aí, sem contar a cassação que a Fabi trouxe aqui do deputado Franceschini, né, que simplesmente colocou fontes primárias, vídeos ali há 3 anos e meio, e a cassação vem somente agora. A prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira, que foi preso por opinião, com uma série de irregularidades, né? A Fabi pode falar melhor do que eu dessas irregularidades, mas algo que me chama muita atenção: o Supremo se tornou o julgador, o acusador e a vítima. Quer dizer, isso não precisa ser do direito para saber que isso é um absurdo. Legislador, E né? o legislador. Ele tem feito leis, por exemplo, na sentença ali, na decisão do Alexandre de Moraes, ele usa demais a palavra discurso de ódio, que nós não temos em nenhum lugar, nenhuma legislação brasileira, né? Então, é uma coisa que não existe no universo do ordenamento jurídico. E algo bem preocupante também, ele fala da tutela, da proteção do Estado Democrático de Direito. E o artigo de lei que ele usa é o artigo 5º, parágrafo 44, ele fala de milícia armada contra falas. Né, ele equipara a milícia armada como se fosse uma milícia, mesmo que houvesse, né, nas redes sociais, ele tem que provar isso, não há prova sobre isso. Existe algo orgânico, como aconteceu nas eleições passadas, e uma substituição. Eleições passadas, os apoiadores do presidente Bolsonaro eram robôs. Agora, nessas eleições, olha como o negócio escalonou. Por eles, pelas decisões que nós estamos lendo, os apoiadores do presidente Bolsonaro são milicianos, são criminosos, não são mais robôs. Então, até onde isso vai chegar? E sempre são palavras vagas, de forte impacto e nada concreto. Ataque contra a democracia. Mas que ataque? Me fala, especifica. Aí a pessoa não sabe. Porque é tudo muito vago, o que é uma arma política enorme, né? Porque mexe com as emoções da pessoa, mas não tem nada de concreto. É isso. Vamos trazer o Paulo Figueiredo, então, para o nosso debate. Ô, Paulo, a gente não vê um magistrado nos Estados Unidos a todo momento em manchetes de jornais, falando o tempo todo. Aí a gente não vê. Não, na Suprema Corte os juízes praticamente só se manifestam nos autos e quando muito dão entrevistas, mas nunca nada no nível que nós estamos vendo no Brasil. E eu acho curioso porque nessa semana o presidente Bolsonaro, na semana passada o presidente tinha sido alvo de muitas críticas dessas mesmas pessoas porque estariam teoricamente denegrindo a imagem do Brasil, mas nós vemos o tempo inteiro esses ministros em eventos internacionais, estes sim denegrindo não só a imagem do Brasil, mas atacando o povo brasileiro, atacando uma enorme parcela do povo brasileiro. Ministros que não deveriam estar nesse papel, ministros que deveriam simplesmente guardar as leis e cumprir a Constituição. O ministro Barroso, que parece ter viajado bastante, né? Deve estar faltando processo no Supremo Tribunal Federal para ele julgar. Agora há pouco ele estava em Londres e nessa, se eu não me engano, na quinta e sexta-feira dessa última semana, ele estava em Paris, foi na Unesco. E, olha, eu fiquei bastante impressionado com a naturalidade com que o ministro ofendeu a tantos brasileiros. E eu vou ler algumas palavras dele aqui. Ele estava num evento da Unesco sobre, olha que coisa ridícula, liberdade de expressão, mídias sociais e democracia. Todas as coisas que o ministro despreza. Aí o que ele fala assim, sobre o que ele fala, né? A fala especificamente do ministro que me chamou a atenção foi essa aqui, onde ele diz o seguinte: o populismo pode ser de direita ou de esquerda, mas neste momento o extremismo de direita, muitas vezes, e aí isso é o recado que está dado a quem, né? Racista, xenófobo e homofóbico tem prevalecido. A marca do populismo de direita é a divisão da sociedade em nós, os puros, pessoas decentes e conservadoras, e eles, as elites cosmopolitas corruptas e liberais. E eu acho curioso que ele fala isso direto de Paris. Ele não percebe o ridículo
de como esse é um reflexo do quão cosmopolita, com elitista, é justamente a posição que ele ocupa. Uma pessoa que não consegue, hoje, dar uma palestra no Brasil, porque senão é achincalhado pelo povo. Ele não consegue dar uma palestra em Londres, porque quando mente, é pego na mentira. É pego e escorraçado na mentira. E como no exterior ele não tem os jagunços que no Brasil eles têm para quando são criticados, eles mandam prender, e todos eles fazem isso, quando eles chegam aqui no exterior, eles são só mais um. Em Londres, você pode chamar alguém de mentiroso. Aqui nos Estados Unidos, ele pode, se vier dar uma palestra, será chamado de mentiroso pela comunidade brasileira. Então, ele continua dizendo: o populismo extremista e autoritário usa estratégias semelhantes nos diferentes países em que pretende estabelecer, que incluem a comunicação direta com seus apoiadores, mais recentemente usando as mídias sociais. Ora, ministro, o senhor não quer que as pessoas se comuniquem diretamente com os apoiadores, né? Precisa da mídia, né? A mídia que vocês controlam, a mídia que serve como capacho de vocês, não é, ministro? Da sua ideologia progressista, é um horror que as pessoas possam se comunicar diretamente. Por isso que o senhor está num evento sobre liberdade de expressão, mídias sociais e democracia, né? Aí ele fala: o desvio e a cooptação de intermediários nas instituições que gerenciam a interface entre o povo e o governo, como legislativo, imprensa e organizações da sociedade civil. O que diabos é isso? E ataques aos tribunais supremos e tribunais constitucionais com a tentativa de capturá-los e ocupá-los com juízes submissos. O senhor está falando de algum colega seu? Se é uma acusação a algum colega, talvez o André Mendonça, talvez o ministro Cássio Nunes, seriam algum deles submisso? O senhor podia esclarecer melhor essa declaração? Ora, quem será que descredibiliza o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Tribunal Superior Eleitoral? Somos nós que simplesmente o que nós fazemos é expor o que os senhores fazem? Ou será que são justamente os senhores, com medidas autoritárias como nessa semana, chegaram ao cúmulo de querer que a imprensa e que as pessoas, inclusive parlamentares que são protegidos pela Constituição, parem de falar da ligação entre o PT, o PCC e o Celso Daniel, que nós abordamos tanto aqui no nosso último programa, aliás, e com bastante riqueza de detalhes. Ora, os fatos, se o senhor quiser calar, até as pedras vão clamar, ministro. Os fatos e a verdade, eles sempre aparecem. O senhor hoje disse que a mentira aprisiona, fazendo uma brincadeira com o versículo bíblico que o presidente Bolsonaro, essa semana o senhor fez isso, com o versículo que o Bolsonaro tanto repete. Ora, senhor ministro, não tem jeito não. A verdade acaba aparecendo mais cedo ou mais tarde. E o senhor pode ter certeza que haverá consequências nessa vida ou na próxima, pela forma como o senhor se porta. Alguns apontamentos aqui eu estava anotando enquanto o Paulo falava para corroborar com o que ele está dizendo. Primeiro, em relação a essa fala, a esse posicionamento do ministro Barroso, os fatos são teimosos e muitas vezes não adianta insistir em tentar matar o mensageiro quando o problema é a mensagem. Ela vai ser transmitida e ela vai chegar até onde ela deve chegar de uma forma ou de outra, como nesse programa, onde a gente mostra as coisas como elas são. Outro ponto, também o ministro Barroso, num evento recente, num desses passeios que ele faz com extrema frequência ao exterior, estava cercado de jornalistas de um determinado clubinho da imprensa hoje, cercado de outros inteligentinhos aqui e ali, para dizer a seguinte frase: nós somos o bem. Foi ele quem disse, eu estou apenas reproduzindo, né? Então quem divide, quem separa em bem e mal e nós contra eles, é um próprio magistrado da Suprema Corte brasileira. E quero voltar num ponto que eu falei aqui agora há pouco, o que se pode ou não se pode dizer sobre o candidato A ou B, porque a moeda sempre pende para um lado, sempre cai de um lado só do gramado, para usar uma metáfora aqui, a bola sempre fica de um lado, ao mesmo tempo que não se pode chamar o Lula do que ele é, se pode chamar o presidente Bolsonaro de fascista, nazista, genocida e uma nova modalidade, um novo adjetivo tão baixo quanto que preencheu as manchetes ao longo dessa semana, golpista, porque ele questiona, ele e seus apoiadores, a suposta fragilidade e a segurança do sistema eleitoral, as urnas eletrônicas do Brasil de primeira geração.
que só existem aqui em Bangladesh e no Butão. Essas são as referências do que há de melhor na ciência, na opinião, por exemplo, do ministro Barroso. Aliás, muita gente que hoje vai às urnas, como Ciro Gomes, como o deputado Rodrigo Maia, não sei se vai tentar se reeleger ou não, não sei se tem votos para ser síndico, mas, por exemplo, a Simone Tebet, senadora. Vamos lá, porque a internet não esquece. Vamos lá. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto. Esse quadro A Internet Não Esquece é arrasador, né, Fabi? Aliás, temos mais um para mostrar daqui a pouco. Cada vez mais, nós vamos lembrá-los do que eles são e o que eles diziam. Diga lá, Fabi. Eu ia dizer para a Simone, ela está falando de feminismo, né? Então, de mulher para mulher, Simone, o que mudou? Hoje você está lá tomando o seu caldinho de cana e o pastel, né? Como é clássico já também. O que há no seu pastel, no seu caldo de cana para ter mudado de ideia? Porque as dúvidas permanecem as mesmas, nada ocorreu, nada diferente ocorreu. O que ocorreu foi uma tentativa aí de um presidente da República de colocar as urnas auditáveis, né? E eu só queria falar uma coisinha em relação ao ministro Barroso, porque ele fala muito de civilidade, né? Nós somos pessoas civilizadas, viu, ministro? Somos formados, pós-graduados, se é para competir também desse jeito, a gente sabe também fazer esse bom trabalhinho, e não é porque discordamos do discurso que o senhor quer colocar aí de uma Agenda 2030 muito bem, né, organizada e pelos poderes supranacionais, tem algo que eu acho que o senhor não vai ter a capacidade de pleitear. O brasileiro, ele é demais patriótico e ele sabe a diferença do bem e do mal. Então, o senhor está se colocando como bem, veremos. O futuro dirá, porque a verdade, ela realmente prevalece. Alan, e eu citei aqui 2 ou 3 nomes, mas são muitos. Tem o PSDB também lá atrás, né? Aliás, o voto auditável, né? Aquele comprovante, não o voto em cédula, toda vez a gente tem que voltar ao mesmo tema para explicar, né? Para desmentir o discurso de que queriam voto em cédula e etc. e tal. Era uma bandeira do próprio brizolismo, do PDT, né? Ou seja, que coisa, né? Porque o que mudou, como diz ali a tarja da nosso vídeo? Pois é, uma boa pergunta, Silvio. O que mudou? Porque diversos políticos agora mudaram de lado e defendem as urnas eletrônicas veementemente, como se fossem sistemas isolados e não fraudados. Eu entrevistei recentemente um especialista em cibersegurança, Carlo Rutz, e ele disse o seguinte: o pessoal consegue invadir o Pentágono, o pessoal consegue invadir as big techs norte-americanas, o pessoal consegue invadir a NASA, bancos de investimento nos Estados Unidos. Por que não o sistema eleitoral brasileiro? Veja, não é a urna em si, pode ser até um sistema isolado, mas em algum momento há transferência de dados. Então, o que o Bolsonaro está fazendo, e muitos especialistas também, estão levantando hipóteses. E em 2014, como você bem lembrou, Silvio, o próprio PSDB, ao perder a eleição, o Aécio Neves perdeu da Dilma, numa eleição esquisitíssima, aquela contagem secreta, e de repente aparece Dilma eleita com X% de votos, o PSDB questionou. E aí qual que foi a conclusão? Foi um exemplo clássico de falta de lógica, né? Que foi, não houve fraude, mas as urnas não podem ser auditáveis. Como assim? Não houve fraude, mas eu não posso auditar? Então como é que você comprovou que não houve fraude se você não consegue auditar? Então, enfim, uma situação muito esquisita, e agora tem o crime por hipótese no Brasil. Você levanta uma hipótese, você pode ser preso, julgado, multado, enfim. Crime por hipótese é excelente. Diga, Paulo. Não, eu acho que tem muito mais coisa. A gente vai nas próximas edições do programa lembrar mais sobre a internet, não esquece, né? Já fica aqui a sugestão para o próximo programa, nós colocarmos o vídeo do Ciro Gomes defendendo o voto impresso, na época ele tinha bem mais cabelo, mas ele defendia o voto impresso e dizia
que a tecnologia para isso era absolutamente dominada, que isso podia ser feito. E agora, nessa mesma semana, ele atacou, numa entrevista aqui na Jovem Pan, de forma virulenta, o presidente Bolsonaro, dizendo que ele cometeu crime na declaração, na apresentação que ele fez aos ministros, aos embaixadores na semana passada. Ora, as colocações que o presidente fez, que foram muito, muito simples, né? Basicamente ele encerra a apresentação com o slide, até que eu estou aqui na minha frente, que são perguntas: por que não querer auditoria nas urnas? O Exército fez três recomendaçõezinhas para você dar um pouquinho mais de transparência, no pouco mais, já que o ministro Barroso, esse que nós citamos agora há pouco, fez lobby contra o voto com cópia e impresso, né, porque tem que explicar, porque senão eles ficam dizendo que querem voltar para a urna de papel, a mentira que ele foi contar lá em Londres. Mas já que ele fez lobby contra o voto com cópia auditável impressa, já que essa tecnologia nós não podemos usar mais para essa eleição, então pelo menos três recomendaçõezinhas, que são que você tire da mão do TSE e bote na mão do eleitor a possibilidade de fazer uma testagem na apuração, isso que eles chamaram de apuração paralela, uma testagem na apuração, inclusive com a biometria do eleitor. Você tire isso do TSE e passe para o eleitor em amostragem. Segunda recomendação, que quase 40% das urnas que são desse modelo de 2020, que não passaram pelo teste público de segurança, que se faça o teste público de segurança nessas urnas. Ora, quase 40% das urnas brasileiras não terão passado pelo teste público de segurança, é isso mesmo? Que coisa escandalosa. E o terceiro, que o pouco de auditoria, porque, convenhamos, é impossível você auditar dados sem uma cópia impressa, porque toda auditoria é justamente a verificação do recibo com o dado original, que o pouca auditoria que dá para ser feita, que ela seja feita por entidades independentes e não pelo próprio TSE, porque ninguém pode auditar a si mesmo. Por definição, a auditoria tem que ser conduzida por uma parte externa, qualquer um que já participou de compliance de qualquer empresa sabe disso. Então, assim, são medidas muito simples que causam estranhamento de por que não foram e não são tomadas. E o presidente encerrou essa apresentação com a pergunta para os embaixadores: por que os seus países não utilizam o nosso sistema tão seguro? Sistema que chegou nos países escandinavos a ser adotado e abandonado, de tão infeliz que é. Agora, as mesmas pessoas, e nós vamos bater isso na internet, não esquece, as mesmas pessoas que questionavam o sistema eleitoral, e inclusive os veículos de imprensa, ontem eu vi uma reportagem da Band, ainda com o saudoso Ricardo Boechat, questionando possíveis indícios de fraudes nas urnas, fraudes eleitorais, questionando as autoridades, que é o papel da imprensa, e hoje os mesmos veículos de imprensa são os que dizem que não há nada para ser visto aqui, esse questionamento é coisa de gente autoritária, é fake news, etc, etc. Os políticos e os veículos de imprensa. E todos eles serão lembrados aqui. O senhor João Amoedo também, que fez grande defesa de transparência no processo eleitoral e agora defende exatamente tudo que defendia, multiplicado por -1. Tem aí o nosso querido economista que vai entender a conta matemática que eu fiz aqui. É verdade. E olha só, falamos então do Ciro, citamos aqui o Ciro Gomes, a Simone Tebet, né, o pessoal que vai brigando ali pela medalha de bronze para ver quem vai ser o terceiro colocado, porque começou a temporada das convenções partidárias. A eleição agora é na rua, ou melhor, nem para todo mundo, né? O Lula sequer foi à sua própria convenção. E o PT ainda tentou sabotar a de Bolsonaro neste domingo. E aí, veja só, eu vou voltar para o Paulo Figueiredo, que está inspirado hoje. Ô Paulo, você não ir à sua própria convenção é mais ou menos o quê? É faltar no próprio casamento? Qual seria a lógica? Você faz uma festa e não vai. Venham todos curtir. Exato, convida todo mundo para o aniversário e não aparece na festa, é isso? Que dá a importância desse evento, que mostra também um pouco do ridículo que se tornou esse calendário engessado que o Tribunal Superior Eleitoral acabou criando, onde ele proíbe que o Brasil, de fato, de direito, discuta as eleições antes das convenções em agosto, mas na prática
Estava tudo decidido. O Lula é candidato há muito tempo. Então fica proibido, tem regras. Nós aqui no programa já começamos a ter determinadas regras do que podemos ou não podemos fazer. É tudo amarradinho nas regras deles, mas que no final é uma palhaçada. Todo mundo sabe, o Lula já era candidato, então essa convenção não vale de nada. As outras convenções também são só para você ter, de repente, algum lead para você aparecer em matéria de jornal e ganhar um pouco de visibilidade. Então, realmente, é de um ridículo. O Brasil deveria ter um calendário eleitoral com muito menos regras, muito mais solto, para que a sociedade civil discuta como ela já discute, sem as amarras desses tiranos que querem controlar não só a forma que nós elegemos os nossos representantes, mas também a forma como nós discutimos como vamos eleger os nossos representantes. Cada vez mais esse negócio se parece menos com uma democracia e mais com uma burocracia e juristocracia. E quando eu vejo um evento tão chinfrim, né, tão pequenininho, numa salinha na cidade de São Paulo, o evento do PT, eu me lembro da época do Duda Mendonça, o finado Duda Mendonça, na campanha vitoriosa do Lula de 2002, aqueles showmícios com cantores sertanejos, cantores pop, tudo lotado, uma dinheirama sem tamanho. Aí depois, com o tempo, a gente descobriu de onde vinha o dinheiro. Do bolso de quem está nos assistindo, nosso, aqui, ó, que fazemos esse programa. E será que o Lula está achando que ele é só uma ideia mesmo? Lembra que ele lançou essa, né? Isso é do Chaves, né? Isso é né? chavismo, isso é chavismo sem maquiagem. Né? Ele chegou a lançar bem essa aí. E eu fico pensando, porque que nem a do Bolsonaro, ele vai ser por aclamação, né? Então tentaram ali colocar pessoal da esquerda, mas não ia ter jeito. Será que se o Lula fosse, o próprio partido não ia aclamá-lo? Eu fico com essas dúvidas agora. Ô Lula, você não quer ir nem na sua festa? O que há com você? Tá deprê? Né? Sei lá. Eu fico pensando mesmo, gente, tem gente ainda, eu não sei se o Lula vai sair candidato, eu ainda penso nisso, né, uma chapa, sei lá, a gente precisa pensar de tudo, porque é muito esquisito. Não, vai ser sim. Não, vai ser, mas sei lá, a gente tem muito tempo ainda, né, vamos ver. Mas em relação à chapa, a convenção que está acontecendo hoje aí do PL, né, no Maracanãzinho, você falou aqui, mas a gente teve a atuação nas redes sociais que até apagou da Tabata Amaral. Tabata, minha querida, você não é aquela que é toda fofa, não faz essas coisas feias? Mamãe não te ensinou? Tá parecendo coisa de criança, gente. Tem que esvaziar a candidatura do outro, não confia no próprio taco. Qual que é o problema, gente? O que está acontecendo? Qual que é o medo? Vocês estão com medo do povão? É o povo que ainda vota, se deixarem. Porque é isso, porque assim, parecem que não fizeram o dever de casa o principal, combinar com o povo. Não tem eleições se não combinar com o povo. Estão com medo de multidão alheia. Né? Aquela coisa assim, tá esquisito. E eu também estou ficando um pouco de aflição da mídia todinha insistir, falando que o presidente da República ataca as urnas eletrônicas, ataca a democracia. Gente, não é ataque. Ele está fazendo perguntas lícitas. Aprendam isso, não é ataque. Eu vou repetir milhões de vezes. O presidente da República não está fazendo ataque algum. Vocês precisam fazer uma definição do que é ataque, porque só é ataque quando a sala sai da presidente da República. Mas a gente vê, por exemplo, o Lula falando coisas que, ao meu ver, são ataques à democracia. Precisa ter uma definição do português. Está difícil. Aliás, o Lula já falou, vou colocar o meu exército na rua junto com o Stedley lá do MST. Isso é concreto, é uma frase concreta. É um ataque à democracia e ficou por isso mesmo. Que foram usadas submetralhadoras, diga-se. Exatamente. Né? Uma coisa... E nessa ciranda toda tem mais um personagem. E a internet neste programa não esquece, e hoje insistentemente não esquece. Vamos lá. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O Fundeb, institutos federais, universidade, saúde, volta Lula! Isso é a coisa mais patética que a gente viu nas últimas semanas. Agora, Alan, eu devolvo então a palavra para você, porque eu vou ser sintético, até porque eu não sei se eu posso falar mais do que isso, pode falar menos, né? É um problema. Olha que curioso, né? No passado,
o próprio PSDB acusava o PT de ligações com o PCC. O Fernando Haddad, isso é público, matéria de jornal, já acusou também o Geraldo Alckmin de ligações com o PCC. Então, a gente não está falando aqui que são apoiadores do Bolsonaro, nada disso. Estamos falando de PT e PSDB trocando acusações no passado. E tudo isso era válido, tudo isso podia. Só que agora, de repente, agora tudo isso virou um crime de opinião ou crime de hipótese. É patético essa fala do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, manchando a sua biografia, se é que dá para dizer que tinha alguma biografia, mas querendo ou não, foi eleito, reeleito aqui em São Paulo, teria chances, mas manchando aí a sua biografia, unindo, né, com um candidato que ele mesmo já criticou no passado corretamente e que não foi inocentado, ele foi descondenado. É isso. Paulo, quero te ouvir mais uma vez, agora sobre o Geraldo Alckmin, eu vou insistir nessa tecla, né? De uma forma ou de outra, ele acredita que o destino o levará à presidência da República, lembrando que ele foi herdeiro do Mário Covas em 2001, quando era simplesmente um vice-governador ex-prefeito de Pindamonhangaba. São essas pessoas que o ministro Barroso gostaria que continuassem no poder. Isso é a direita permitida quando quando Geraldo Alckmin representava a direita brasileira. Por isso que os caras têm tanto desespero com o fato de eles terem perdido o controle das narrativas, deles não terem o monopólio da voz com a mídia, das pessoas poderem se comunicar diretamente com o eleitorado através das redes sociais. Por isso que eles querem tanta censura. Porque, no fundo, esses dois que nós tivemos tanto que defender, Geraldo Alckmin com Lula, na verdade, era um jogo combinado, era o teatro das tesouras. Era tudo a mesma coisa, e agora está claro que era tudo a mesma coisa. Está claro que era tudo farinha do mesmo saco. Ninguém tem a menor dúvida. A gente podia estar um pouquinho mais para a esquerda ou para a esquerda. Então, a saudade do ministro Barroso, a tentativa de todo o establishment, essas pessoas, sim, essa elite liberal, cosmopolita, a vontade deles é que a gente volte para esse momento, para aquele momento, onde eles controlavam tudo. Só que o povo não aguenta mais, e o povo hoje fala. E esse é o desespero, esse é o desespero. Nada retrata isso tão bem quanto o Geraldo Alckmin de roxinho colado com Lula. O mesmo Geraldo Alckmin que era a direita. E quando a gente dizia que o Geraldo Alckmin não era de direita porcaria nenhuma, as pessoas riam da nossa cara, diziam, quá, como assim Geraldo Alckmin de esquerda? Do que você está falando? José Serra é uma pessoa de esquerda? Agora a gente falava, é de esquerda, só é uma esquerda um pouquinho mais civilizada que o Lula. Eles falavam, agora tá aí, todos eles de roxinho colado. É a mesma turma, Fernando Henrique, José Serra, Alckmin, é tudo, Lula, é tudo a mesma coisa. E hoje está aí, explícito para quem quiser ver. No fundo é o que eu disse. Não adianta, a verdade sempre aparece. É isso, olha, queria agora exibir cenas de guerra que aconteceram no Rio de Janeiro. Criminosos tentaram impedir a ação da polícia no Morro do Alemão. Tentaram abater um helicóptero com uma metralhadora militar. Mataram um homem fardado, pai de 2 filhos, um cabo da polícia. Fizeram barricadas, tem cenas queimando pneus, tiveram ajuda de mototaxistas para impedir que os blindados subissem, né, o morro. E aí, as ONGs que não querem que a PM use armas de calibres potentes, não é mesmo, Instituto Sou da Paz? A mídia de esquerda que tenta criminalizar a polícia o tempo todo, né? A bandidolatria preencheu como nunca as manchetes nesta semana. Quem começa? Porque as cenas estão aí, ó. Olha lá. Para quem diz, esse é um helicóptero da polícia. Esses são os mototaxistas que eu citei, né? E são todas informações divulgadas pelos perfis oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Foi uma ação do COR e uma ação do BOPE, ou seja, são todas imagens que foram divulgadas de forma oficial. E aí você vê um helicóptero, e aí, Fabi, então vou começar com você, aqui até para pegar um pouco do lado jurídico. Helicóptero não podia patrulhar morro no Rio de Janeiro.
Você se lembra? Por quê? Uma decisão de quem? Do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido do PSB. Partido de quem? Geraldo Alckmin, agora que está com quem? Com Lula, de rostinho colado, como disse o Paulo Figueiredo muito bem agora há pouco. Ele atendeu a um pedido da esquerda para impedir isso daí, que o helicóptero patrulhasse, vigiasse o que acontece lá em cima, nos morros do Rio de Janeiro, onde está o comando dessas facções criminosas. Infelizmente, o que essa esquerda na mídia, na oposição política e até em cortes, em tribunais, não entende é que não dá para enfrentar criminosos armados com esse tipo de fuzil, de metralhadora, de rifle, com um livro na mão. Não dá para subir o morro enfrentando chuva de bala, porque eles estão lá naquelas casamatas, lá de cima, com aparato militar para derrubar um helicóptero. Não dá para subir com o livro na mão. Não dá. E muita gente acaba sendo vítima, sociedade civil, cidadãos, de balas perdidas, porque esses criminosos... A internet está repleta de imagens dessa ação que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro. Esses criminosos disparam contra um helicóptero e atingem muitos outros alvos. Quem sofre com isso é a própria sociedade, é o próprio cidadão de bem que está lá, que mora no morro. Muitas vezes ele nem queria estar lá, mas ele é obrigado por circunstâncias da vida a estar lá. Mas ele é vítima desses criminosos, ele não é vítima da polícia que tenta subir o morro para salvar a vida deles. Mas é isso que as manchetes da imprensa, que a oposição no Congresso Nacional não entende, Fabiana. Pois é, a gente ainda está em vigor a DPF 635, que é a que o Fachin acabou legitimando desses institutos todos, porque está junto com esses institutos, como você falou, Sou da Paz e mais o partido do Geraldo Alckmin, que falou, né, que o Lula queria voltar à cena do crime e agora está junto, então, portanto, somente juntando as frases, seria um coautor, né, se houvesse crime. Mas em relação à segurança pública, já passou, né, não é mais segurança pública do Rio de Janeiro, é um estado paralelo que muitos pregam que, nossa, como funciona? Lá existe lei, né, existem pessoas que ainda têm a cara de pau de falar isso, gente. Não existe lei alguma, existem até... Essas pessoas, esses mototaxistas, são feitos ali de escudo humano, como acontece também naqueles crimes do Novo Cangaço, que foi feito também com escudo humano. Então, é preciso falar do que acontece. Fica aqui o meu convite. Ministro Fachin, o senhor que, né, deu a legitimidade para não subir os morros, suba o morro, ministro. Suba o morro, vai até lá em cima e veja o que tem lá, o que é que tem que ser protegido, que a polícia, né, que ainda também a nossa Constituição Federal transfere ao Estado, o dever de polícia. O que a gente faz com esse Estado paralelo? Eu já acho até que deveria ter uma intervenção federal, já saiu do controle, mas como que você vai falar disso, quando as pessoas tratam isso com imaturidade? Não existe, esses ministros, os artistas que defendem isso, esse pessoal de ONG, eles andam com segurança armada, carro blindado, não é clichêzão, não. Mas quem está no morro ou quem está numa cidade, como aqui em São Paulo, que você pode acabar sendo assaltado, teve um crime horroroso no final de semana passado, onde tiraram uma pessoa de um carro blindado com fuzis também. Então, assim, a gente está vendo uma escalada da violência sem medidas e com o aval da justiça, com o aval da mídia, que insiste em chamar essas pessoas de pessoas supostos, né, supostos, como é que eles falam? Vulneráveis. Não são vulneráveis. Vulnerável é quem está sob a mira de um revólver. Vulnerável é esse policial que perdeu sua vida com equipamento ineficaz para combater tudo isso. Então, para a gente até, Alan, que a gente também fala às vezes da guerra da Ucrânia, que diferença, Alan? Não existe, né? E aí, e aí, passando então a bola para vocês, só queria pontuar mais uma coisinha, porque o assunto de segurança pública é muito caro para mim. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque da onde vem a ordem, a voz de comando de tudo isso, para esse pensamento da esquerda, dessa turma do Leblon, como a Fabi acabou de lembrar, aqui em São Paulo também, em vários bairros, da onde é que vem? Vem do policial não é gente?
vem do político que passa a mão na cabeça de sequestrador, de empresário, que estava fazendo greve de fome e depois sai da cadeia e vira assassino no Chile, como aconteceu no caso do Abílio Diniz. Vem do político que diz, coitadinho, ele está só lá roubando um celular, é para se divertir um pouquinho ali. É daí que vem a ordem, é daí que vem a voz de comando. É isso aí. A sociedade está intoxicada por essa ideologia vitimista que coloca o bandido como uma vítima da sociedade, como se o sistema o corrompesse. Então, portanto, vamos mudar esses sistemas, vamos acabar com a desigualdade social, que num passe de mágica a violência vai acabar. É o mesmo lenga-lenga desde a década de 90 e nada muda. A violência continua em escala crescente, com exceção do ano de 2019, até onde a gente tem os dados, onde houve diminuição da criminalidade dos homicídios no Brasil inteiro, coincidentemente em 2019, com uma outra linha de segurança pública do governo federal, com exceção de um único estado, mas houve uma queda expressiva da violência ali. Mas no conjunto da obra, ao longo aí de 2 e 3 décadas, é o mesmo lenga-lenga, colocando o bandido como vítima, e assim, as causas da violência são muito complexas, precisamos discutir, e nada de concreto é feito. O bandido, ele tem a certeza da impunidade pela justiça. Ele tem todo o afago da imprensa, todos os eufemismos. Bandido, turista é cercado por vulneráveis no Leblon, capa de um grande jornal em circulação. E por último, agora, ele tem a certeza que a justiça, o Supremo Tribunal Federal, através de um ministro, vai impedir, como impediu, operações. Então ele tem a certeza de tudo, ele tem a imprensa junto com ele tem a justiça que ele sabe que vai soltar, ele tem todos os intelectuais colocando ideologias ao seu favor, e agora ele também tem o Supremo proibindo operações, pelo menos até pouco tempo, operações policiais no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um grande negócio ser bandido no Brasil, né? Esse que é o problema, o crime compensa, e as leis inclusive são muito frouxas. Paulo Figueiredo. Você vê que o autor do pedido que permitiu ao ministro Fachin interromper as ações no Rio de Janeiro foi, como você bem lembrou, o PSB, mas na figura do Alessandro Molon. Alessandro Molon, que é o queridinho do Jornal Nacional, campeão de participações do Jornal Nacional, que agora está no PSB, antes era do PT. Inclusive, tinha uma relação com o Lula. Aí saiu do PT, foi para o PSB, e agora no PSB, que é o partido do Alckmin, que já foi do PSDB. Ou seja, é aquilo que eu estava dizendo, é todo mundo farinha do mesmo saco. E o que acontece? Eu, que sou carioca, falo isso com um pouquinho de conhecimento de caldo. O Rio de Janeiro vem nesse processo de aumento da violência a ponto de se tornar uma zona de guerra já há algo como 30 anos. E esse processo se deteriorou durante muito tempo. Quando é que nós tivemos um alívio mais recentemente? Foi quando, a Fabi está falando que está na hora de uma intervenção federal, foi justamente durante a intervenção federal militar que nós tivemos no Rio de Janeiro, que a situação da segurança no Estado começou a melhorar, e melhorou bastante. Quando o então interventor, que agora esperado para ser vice na chapa do presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, entregou de volta à Secretaria de Segurança Pública, a segurança do Rio de Janeiro, todos os índices de violência haviam sido reduzidos, todos. Uma melhora muito grande que há muito tempo a cidade não via. Estava resolvido o problema? Não. Em pouco mais de um ano você não resolve o problema da segurança pública causado por 30. Mas a situação estava bem melhor. Então eu acho que nós estamos num momento de bifurcação interessante para o eleitor. Se ele quer o partido que, segundo traficantes, tinha diálogo, ele quer o partido do diálogo, o partido que dizia que tinha diálogo com traficante, se ele quer esse partido, ou se ele quer o partido do interventor, do general interventor que devolveu a segurança pública, um pouco mais de segurança pública ao Rio de Janeiro. Porque são duas visões de mundo muito distintas. Quando as pessoas falam em polarização é porque são duas visões muito distintas. Numa é o cara que diz que roubar um celular não tem problema nenhum, está tudo certo, é vítima da sociedade, o crime é muito complexo, tem que atacar com educação. E na outra bandido tem que se combater com força. É a única linguagem que eles entendem, com respeito aos direitos civis, é claro, mas com força. Né? Essa semana
no programa aqui que eu faço na Jovem Pan, um interlocutor de esquerda falou, mas as operações têm muito morto e pouco preso. Eu falo, é só o cara se render que sai preso. É só você não... A gente botou aqui a foto da metralhadora. É só entregar o fuzil. É só entrega o fuzil, né? Arreia o fuzil. Levanta as mãos, joga o fuzil no chão, cai com a mão na cabeça, que você não vai morrer. Que você vai preso. Agora, se você trocar tiro com .50, só tem uma resposta possível a isso. E não é cantar Imagine, do John Lennon no som máximo do Caveirão. É tiro, é chumbo. Você tem que responder força com força. Ô Paulo, mas o mundo deles é muito infantilizado, é muito romantizado, né? Não pode ter troca de tiros, não tem noção de realidade esse pessoal, não sabe o que é subir o morro numa operação. Eu também nunca subi o morro, mas eu tenho noção que deve ser muito barra pesada isso. Oi? Eles têm noção, sim, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem muito bem que sem operação, durante o tempo que o Rio de Janeiro ficou sem operação, eles sabem muito bem que isso deu tempo do tráfico de drogas no Rio de Janeiro se reorganizar. Eles sabem disso. Não tem ninguém infantil. Eles, pelo contrário, são bem espertos e bem maduros. Eles sabem que sem superioridade aérea é difícil você fazer uma operação militar dessa natureza. Isso é um conceito, superioridade aérea é um conceito militar clássico e conhecido, e eles sabem disso. Não, eu digo da boiada que compra o discurso, né? Eu concordo que tem um pessoal que sabe muito bem, mas tem a boiada que compra o discurso, os militantes de redação, né? Tá todo mundo junto. No final eles sabem que é o melhor para a esquerda. Eu acho que tem muito pouco inocente e útil entre os interlocutores e tem muito mais gente que sabe muito bem o que está fazendo, só que tem uma agenda diferente da minha e da sua. Da nossa, é verdade. Deixa eu puxar só mais um pouquinho essa discussão para o lado jurídico, aproveitando a Fabi aqui na bancada. Como o Paulo bem disse, tem que ser combatido com força, né? No rigor da lei, em respeito à lei, mas com força. E a outra forma é justamente a legislação, que é frouxa no Brasil. Né? Saidinhas, né? Mata a mãe e pode sair no Natal e depois não volta, rouba. Sai no dia das mães. Não temos uma lei antiterrorismo. No dia das mães. Essa não parte temos uma lei antiterrorismo no Brasil para combater o tal do novo cangaço, domínio de cidades, roubo a tesourarias de bancos públicos, como aconteceu em São Paulo, no Paraná, no Pará. Você tem deputados que, enquanto a Comissão de Segurança, por exemplo, fica tentando apertar o cerco à bandidagem, os deputados querem aprovar, deputado do PSOL, por exemplo, quer aprovar o furto por necessidade, uma lei que institui o furto por necessidade no Brasil. E aí, quando essas discussões todas, esses projetos tramitam no Congresso Nacional ao longo de décadas, né, quando eles avançam para uma votação numa comissão, quem vota contra? É só pegar o placar, é só ver qual partido vota contra você endurecer a legislação contra o crime no Brasil, Fabi. Pois é, a gente tem algumas coisas sérias que qualquer um da população sabe. Progressão de regime é um absurdo nós temos no Brasil e da forma que ele ocorre, né? Ainda mais, também teria que aumentar a lista de crimes hediondos, o que você falou aí do novo cangaço, tem que colocar em crimes hediondos. Também seria necessário fazer uma reforma, né, importante de novos crimes que se cometem. A gente tem uma legislação completamente ultrapassada. E tudo isso você vê ainda uma briga muito intensa da esquerda de não deixar aumentar uma vaga no sistema prisional. Não tem nexo isso, porque a violência também não tem um nexo de crime pequenininho, porque a violência ela escalona. Isso qualquer estudioso de qualquer nação um pouco civilizada, como diria o ministro Barroso, saberia, né, saberia muito bem que o crime começa em menor grau e ele vai escalonando para violência, e violência como a gente acabou vendo no Rio de Janeiro. Então, quando você não repreende, quando você não tem um Estado punitivista, você tem o caos. E esse caos, quando sai do estado de coisas onde a lei pode alcançar, eu fico com receio se uma intervenção federal conseguiria controlar hoje a criminalidade no Rio de Janeiro, de tão avançado que está. Nós tivemos notícias também, há um mês atrás, mais ou menos, em São Paulo, foi utilizado equipamento que foi utilizado na guerra da Ucrânia, arma AK-47. Então, assim, isso está no roubo, no furto urbano.
no Brasil. Então, é muito, como disse o Alan, descolamento da realidade. E a gente sabe, tem bons parlamentares. Eu vou aqui de cabeça, eu lembrei do Derrite, né, famoso bancada da bala, colocam ele de forma pejorativa, mas é um dos poucos que já foi policial e sabe o que é. Então, existe muita força política para que isso seja transformado na tolerância zero, porque quando você está nesse estado de criminalidade, só a tolerância zero com criminosos é que você restabelece um estado de coisas onde você tem o controle da violência. Então, a gente vê uma discussão, como disse o Alan, concordo novamente, completamente infantil. Parece que essas pessoas não pertencem a essas cidades que a gente está falando, ao Brasil. E por que muitos, né, são a favor? Eu tenho que dizer que o crime organizado é muito lucrativo. Então, é por dinheiro, não é por ideologia. Contrário de nós, que nós queremos salvar pessoas, queremos que as pessoas sejam punidas ao rigor da lei, mas que a lei não tenha uma progressão de regime para crimes graves, por exemplo. Perfeito. Já que a gente enveredou, então, essa reta final do programa para essa seara, o Paulo Figueiredo chamou a atenção para um caso grave. O deputado Lee Zeldin, candidato republicano ao governo de Nova York, ele foi atacado na quinta-feira, salvo engano, num evento de campanha. Tem vídeos circulando nas redes sociais que mostram essa cena. É um homem com óculos escuros, um chapéu, ele tentou matá-lo aparentemente à faca. Eu vou pedir para que o Paulo fale mais sobre esse caso e, inclusive, eu acho que nossa produção tem imagens, viu, Paulo? Vai lá, Paulo. Bom, o que eu acho que vale a pena chamar a atenção nesse caso é porque nós estamos há bastante tempo ouvindo que o discurso da direita incita o ódio. Isso foi uma coisa que nós discutimos bastante no último programa, quando nós tivemos um crime que, segundo a própria polícia, não teve natureza política, mas no final das contas nós continuamos vendo a esquerda tentando utilizar, sim, de violência física para atacar a direita. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos recentemente pessoas indo à casa de juízes da Suprema Corte, na casa de, aqui chama Justice, né, ministros da Suprema Corte americana, para intimidá-los depois que vazou a decisão que eles iriam acabar com o direito ao aborto, algo que nós também discutimos aqui no programa. Nós tivemos, e é claro que quando nós vemos um caso agora de alguém atacando, não é bem uma faca, é uma espécie de um soco inglês com uma faca, com uma lâmina, um objeto de corte. O objetivo ali era furar e cortar o candidato republicano ao governo de Nova York. Não estamos falando de nem um candidato de esquina, não, mesmo que fosse, mas estamos falando do candidato republicano ao governo de Nova York sendo atacado no palco, e se puder aqui a nossa produção passar as imagens, sendo atacado por um manifestante, sei lá, um bandido, né? Não sei qual é o melhor nome que a gente pode utilizar. Vocês estão vendo aí as imagens, e olha o que ele tem na mão, um objeto de corte, parece o Batman, esse cara. E aí ele consegue ser impedido antes de performar o ataque, alguém ali foi bastante esperto, mas um corte desse no pescoço, a pessoa sangra em segundos até a morte. Então, quem incita supostamente o discurso de violência à direita, mas nós acabamos de ver mais um exemplo da esquerda fazendo isso. Não tem como nós no Brasil, e isso vale a pena chamar a atenção, não tem como nós no Brasil não lembrarmos do caso Adélio, que até hoje continua sem uma explicação satisfatória. Até hoje nós vimos um militante de esquerda esfaqueando um candidato a presidente que depois se tornou presidente de direita, e nós não vemos o resultado disso acontecendo. Então, a reflexão é: quem será que incita discurso de ódio e o que será que está acontecendo que é sempre, no fato, as ações políticas, as ações de fato, as violências políticas são cometidas sempre pelas pessoas de esquerda. Quando e some dos jornais, quando é uma bomba de cocô, ou o drone jogando coisa fedorenta na esquerda, eles caem no chão, parecem o Neymar rolando no chão, dizendo que foi falta grave, quebraram a perna. Agora, um atentado com um cara querendo enfiar uma faca no candidato ao governo de Nova York, segue o jogo, lance normal. Segue o jogo, lance normal. Pois é, Silvio, o que o Paulo trouxe é muito importante, porque
toda essa ideologia de esquerda, ela traz ressentimentos históricos, ela vitimiza o outro lado, ela tira toda a responsabilidade individual, ela dissolve todas as regras da sociedade de tal maneira que a outra parte se sente no direito de enfiar a faca numa pessoa de direita, numa pessoa que é hétero, que é o opressor, numa pessoa que é homem, numa pessoa que é branca. A gente viu crimes em Nova York contra asiáticos. Por quê? Porque os asiáticos, na média, são os mais bem-sucedidos na sociedade americana. Portanto, eles são os culpados da minha tragédia. É isso que a ideologia de esquerda, ela propaga. E propaga por meio da imprensa. Basta olhar como os ataques do Black Lives Matter e dos antifas são tratados. No final das contas, sempre tem um eufemismo, sempre é uma luta gloriosa. Enquanto, como Paulo bem colocou, um simples xingamento, seu bobo, nossa, vira o maior crime de fascismo do mundo. É uma completa inversão da realidade e na imprensa tem método. É isso, Fabi, então já caminhando aqui, ó, tô de olho no relógio, caminhando pro nosso encerramento, vamos lá. Acho que o Alan deixou algumas pontas aí, que especialmente essa que é o tal do fim glorioso. Pois é. Esse fim glorioso acaba fazendo com que pessoas fiquem com medo, né? Eles querem ter a cultura do caos, a cultura do medo, a cultura da morte. Está tudo interligado. Quem são esses, né, que querem realmente, no mundo inteiro, ver as pessoas não reagindo, né? Como aí sim, né, estão tentando lobotomizar as pessoas, estão querendo deixar as pessoas sem reação. E por quê? Qual o motivo? Quando nos dividem a sociedade dessa forma, acabam fazendo a gente ter um ódio pelo outro, e eu achei muito interessante o que o Alan falou. As culpas da minha própria tragédia pessoal eu tenho que apontar para o outro, né? Sendo que o que a gente tenta pregar aqui é exatamente o oposto. Você, como cidadão de bem, você pode melhorar olhando para os seus próprios problemas. E a gente tem uma sociedade, especialmente a brasileira, que é uma sociedade diferenciada nesse aspecto. Tanto que nós temos um país extremamente miscigenado e generoso. Então, para nós aqui é pregado que existe uma cultura, por exemplo, se eu for hétero, que eu sou contrária a pessoas com outra identidade de gênero. Isso não é realidade, isso não é verdade. A gente vive, se você andar nas ruas, existe esse respeito sim, existem causas pontuais, existe, mas a grande parte dos brasileiros não está preocupada com isso. O brasileiro quer prato cheio, né, carne, quer alimentação, quer combustível no seu carro, quer poder trabalhar em sossego, não ser lá seu celular furtado com tanta banalidade, e quer ver, sim, as pessoas responsáveis pelos crimes presos, punidos, né, sem a progressão de regime. Esse é o brasileiro. O brasileiro quer isso. Então, quando a gente vê toda essa ideologia apontada aí pela esquerda, ela é descolada da realidade, principalmente dos brasileiros. E aqui eu digo, de qualquer brasileiro, de qualquer região e de qualquer brasileiro de qualquer também condição financeira. Então, por isso que é muito difícil voltar para aquele estado onde a extrema-direita era Geraldo Alckmin, né? A gente sabe muito bem quem são as pessoas hoje. É isso, e eu vou repetir, meus caros, que os fatos são teimosos, a verdade é muito teimosa. E quanto mais mentiras disserem, quanto mais tentarem impedir, mais esta bancada vai lembrá-los do que são, com quem se relacionavam e o que eles fizeram lá atrás. Dito isso, vamos dar uma olhada então em quem fez esse programa com a gente. Vamos começar diferente, vamos começar lá. O Paulo Figueiredo vai ler o primeiro tweet, vamos ver quem mandou mensagem, a gente vai girando. Hoje todo mundo vai ler tweet, vai ler. Vamos aliviar aqui a noite do domingo, produção, vamos lá. Girando o primeiro, vai lá, Paulo. Norris Garcia, muito bom terminar a noite ouvindo verdades com profissionais sensatos e com qualidade. De Cascavel, Paraná. Um abraço. Vai, Fabi. Você. Pastor Agnaldo Carvalho, programa excelente, com análises precisas, parabéns. Muito obrigada pelo carinho. Alan, diga lá, obrigado, professor. Sou meio míope, aqui eu estou sem óculos, mas vamos lá. Eu te ajudo, sim. Márcia Tafuri, é isso? Tafuri não é Tiburi, hein, gente? Atenção. Parabéns a todos vocês. Jornalismo de verdade. De verdade, é isso. A verdade tem que prevalecer sempre. Vixe, eu estou precisando trazer um óculos. Já ficou claro que o nosso Alan está precisando aqui passar no
no oftalmologista. Sueli Moreira diz boa noite, programa formidável. Um beijo para você, Sueli. Obrigado pela companhia. Temos ainda novas mensagens, Paulo. Esse é grande. Josias Juste, esse botou tudo em caps lock. Parabéns, assistindo e ouvindo os senhores, chego à conclusão que nem tudo está perdido, pois vocês, através das suas colocações, refletem meus pensamentos ou minhas palavras. Obrigado pelas posições. Isso é o comentário que me dá mais alegria, Silvio, porque o que eu tento fazer aqui é simplesmente mostrar, e eu acho que todos nós tentamos isso, é mostrar para você que está em casa que você não está sozinho. Nós estamos aqui para dar voz a vocês. Então, quando nós conseguimos de forma eloquente transmitir o que você de casa está pensando, isso é sinal de que a gente está fazendo uma parte importante do nosso trabalho. É fato. O próximo tweet eu vou passar para a Fabi. Quando vier em caps lock, a gente deixa para o Alan ler. Boa. Carmen Lúcia Reis. Programa maravilhoso, um show de informação. Obrigada, Carmen, que também não é a Carminha do Supremo. Mais um, dá tempo. Vamos lá, temos mais alguns segundos de programa. Cristi, esse dá para ler, Alan. Vai, aumentaram até a fonte. Cristi, imperdível. Parabéns a todos. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, produção, que aumentou o tamanho da fonte. Temos mais um, dá tempo. Quem mais está fazendo o programa com a gente? Silvio Navarro, esse programa está top. Obrigado, Hélio. Você é top. Mais um. Paulo Figueiredo. Nossa, para mim só nem caps lock. Eles erraram a ordem aqui, a produção. Esse era pro Alan. Eu vou demorar 5 minutos para ler. Aí, vai. Ó, boa noite, bancada maravilhosa. Que Deus proteja todos vocês e toda a mídia que fala a verdade. Hoje é muito difícil. Uma imprensa séria e verdadeira. Vocês têm a obrigação de orientar as Forças Armadas e a Polícia Federal a não cair no canto da sereia das hienas do STF e do TSE, o Luiz Alberto Braga de Vasconcelos. Quem somos nós para orientar qualquer pessoa? Como a gente diz, a gente só quer dar voz a vocês. É isso. E assim, com bom humor, a gente encerra. Olha lá, cravados 62 minutos. Quero agradecer demais a companhia, você que ficou até tarde assistindo esse programa ao vivo e também a você que pega ele na segunda-feira de manhã para lembrar, afinal de contas teve que dormir num horário ali um pouco mais cedo. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É muito importante a gente levar essa mensagem. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, porque domingo que vem a gente está de volta. Boa noite, Fabi. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Alan. Boa noite, Silvio, Fabi, Paulo e a nossa audiência. Paulo, meu amigo, até domingo. Boa noite, meus amigos. Até domingo que vem. Tem mais. Tchau.